Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder ler a palavra de Deus nesse dia de hoje, graças a Ele. Hoje nós vamos ler completinho aqui a segunda carta de São Pedro. São apenas 3 capítulos, é bem curtinho. E nós vamos ler tudo hoje, beleza? Nesse desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Que na verdade não é nem um desafio, é uma bênção. Então vamos dar início na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé preciosa como a nossa. Que haja abundância de graça e paz, mediante ao conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com seu divino poder, Deus nos concedeu todas as condições necessárias para a vida e a piedade, através do conhecimento de Jesus, que nos chamou por sua própria glória e virtude. Por meio delas é que ele nos deu os bens extraordinários e preciosos que tinham sido prometidos, e com esses vocês se tornassem participante da natureza divina, depois de escaparem da corrupção que o egoísmo provoca neste mundo. Por isso, façam esforço para pôr mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais fraternidade na piedade e mais amor na fraternidade. De fato, se vocês tiverem essas virtudes em abundância, elas não permitirão que vocês se tornem inúteis ou infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ele nos escolheu. Ele quer que nós sejamos úteis e que a gente dê bons frutos, não pelas nossas próprias forças, mas sim naquilo que Ele quer, naquilo que Ele nos ensina. Então não vamos ser pessoas inúteis, pessoas que vivem para satisfazer os seus desejos. Não, pelo contrário. Vamos ser homens, vamos ser mulheres que deem bons frutos que o Senhor agrada, que o Senhor gosta. Mas aquele que não tem essas virtudes é cego e míope, pois se esqueceu da purificação de seus pecados antigos. Por isso mesmo, irmãos, procurem com mais cuidado firmar o chamado que escolheu vocês. Agindo desse modo, nunca tropeçarão. De fato, é assim que será amplamente aberta para vocês a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, procurarei sempre relembrar essas coisas para vocês, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que alcançaram. Considero meu dever mantê-los despertos com minhas admoestações, enquanto estiver nesta tenda. Pois sei que em breve devo despojar-me dela, conforme Jesus Cristo me revelou. Portanto, vou fazer de tudo para que vocês se lembrem sempre delas, depois de minha partida. De fato, não tiramos de fábulas complicadas o que lhes ensinamos sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, falamos porque somos testemunhas oculares da majestade dele. Pois ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, quando uma voz vinda da sua glória lhe disse: Este é o meu Filho amado, nele encontro o meu agrado. Esta voz veio do céu, e nós próprios a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, aquilo que nós falamos sobre Jesus Cristo não foi tirado de um conto, não foi tirado de fábulas, foi tirado de histórias inventadas. Não, meu querido. Pessoas testemunharam, pessoas viveram ao lado de Jesus, pessoas viram que Jesus era de fato o enviado, o Salvador da humanidade, aquele que morreu e aquele que ressuscitou, aquele que deixou o teu corpo e o teu sangue para que todos aqueles que nele acreditassem não fossem mortos, mas sim ressuscitados, que fossem salvos pela mão de Jesus.
Então aquilo que nós acreditamos não vem de histórias inventadas por homens. Não, nós de fato temos um Salvador. Nós testemunhamos de uma pessoa que veio aqui e nos livrou do pecado. Esse é Jesus. Ele teve testemunhas. E é só por causa dessas testemunhas que hoje nós sabemos que ele existe e ele está vivo. Então confie em Jesus. Ele está vivo e ele quer salvar você. Por isso, acreditamos com mais firmeza na palavra dos profetas, e vocês fazem bem considerando-a como luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia quando a estrela da manhã brilhar em seus corações. Antes de mais nada, saibam disto: nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação particular, pois a profecia jamais veio por vontade humana. Pelo contrário, impelidos pelo Espírito Santo, os homens falaram como porta-vozes de Deus. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, não são por vontades, não são escritas pelas vontades que homens, pessoas tiveram ali para poder escrever do seu próprio sentimento, da sua própria conhecimento. Não. O autor da Bíblia é Deus e ele usou os homens como instrumentos. As pessoas apenas escreveram aquilo que Deus queria. Então, quando perguntarem para você quem foi que escreveu a Bíblia, você vai dizer que foram homens. Mas quem é o autor? Aquele que de fato deu o ensinamento, a sabedoria para tudo aquilo que estivesse escrito foi Deus. Deus, ele é o autor da Bíblia. Capítulo 2. Houve falsos profetas do povo de Israel, e entre vocês também irão aparecer falsos mestres que trarão heresias perniciosas. Negarão o Senhor que os resgatou e atrairão sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Levados pelo amor ao dinheiro, procurarão com palavras enganosas fazer de vocês objetos de negócios. Mas o julgamento contra eles há muito já começou, e a sua destruição não vai tardar. De fato, Deus não poupou os anjos que haviam pecado, mas lançou-os aos tenebrosos abismos do inferno, onde estão guardados à espera do dia do julgamento. Também não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, o mensageiro da justiça, junto com outras 7 pessoas, enquanto fazia cair o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E também condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, como exemplo do que havia de acontecer aos ímpios. No entanto, salvou o justo Ló, que se entristecia diante do comportamento dissoluto daqueles perversos. Porque o justo Ló, que morava entre eles, sofria diariamente em seu coração com as obras iníquas que via e ouvia. Isso tudo mostra que o Senhor sabe libertar da prova aqueles que o servem e reserva os ímpios para o castigo no dia do julgamento, principalmente aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Atrevidos e autossuficientes, esses homens não hesitam em blasfemar contra os seres gloriosos. Ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra eles nenhum julgamento blasfemo na presença do Senhor. Esses homens, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, insultam o que não conhecem e vão perecer com a mesma morte, recebendo a injustiça como salário da sua injustiça. Eles sentem prazer em fazer orgias em pleno dia. Que nojo e que vergonha quando se banqueteiam com vocês, divertindo-se com seus prazeres. Não podem ver mulher sem desejá-la e não se cansam de pecar. Seduzem as pessoas inseguras. Seu coração está treinado para a ambição. Eles são uns malditos. Deixaram o bom caminho e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que se deixou levar por uma recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade.
uma besta muda, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta. Deixa eu só tomar uma água aqui, cara. Só um instante, tá? Opa! Esses homens são como fontes sem água e nuvens arrastadas por vento tempestuoso. Para eles está reservada a escuridão das trevas. Com seus discursos pomposos e vazios, excitam as paixões e desejos impuros de seus ouvintes e conseguem seduzir aqueles que tinham acabado de se afastar dos que vivem no erro. Prometem a esses liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o vence. De fato, depois de escapar às imundícies do mundo mediante o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, se eles de novo são seduzidos e se deixam vencer por elas, seu último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor seria que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora confiado. Aconteceu com eles o que diz o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada torna a revolver-se na lama. Capítulo 3. Amados, esta já é a segunda carta que lhes escrevo. Nas duas procurei despertar, com alguns conselhos, o pensamento sadio de vocês, a fim de que lembrem as palavras dos santos profetas de outrora e o mandamento que o Senhor e Salvador confiou aos seus apóstolos. Em primeiro lugar, vocês devem saber que nos últimos dias aparecerão pessoas que zombarão de tudo e se comportarão ao sabor de seus próprios desejos. E dirão: não deu em nada a promessa de sua vinda? De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, eles fingem não perceber que no começo existiam os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água e firmada no meio da água pela palavra de Deus. E pela mesma palavra de Deus este mundo pereceu inundado pela água. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados ao fogo pela mesma palavra, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Há, porém, uma coisa que vocês, amados, não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora para cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que há demora. É que Deus tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. Então, quantas vezes, a gente acha que as coisas na nossa vida estão demorando a acontecer, né? Às vezes nós queremos tudo tão rápido, cara. A gente ora e quer que, assim, instantaneamente, no outro dia, a bênção, o milagre já aconteça na nossa vida. Mas não está demorando. Não demora. Porque tudo no tempo do Senhor é perfeito. E Ele nos pede para ter paciência. O Senhor não demora para cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que há demora. É que Deus tem paciência com vocês. Na verdade, Ele tem paciência para com nós, né? Porque nós, cara, somos ansiosos, queremos tudo para ontem. Tudo para ontem. Calma, vamos ter calma, vamos ter paciência. Porque as coisas não devem acontecer da forma que a gente queria. Se as coisas acontecessem da forma que a gente quer e no tempo que a gente quer, podia ter certeza, cara, que nós estaríamos muito mais perdidos. E Deus não quer. Deus não nos abandona. Apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas ansiedades, de querer tudo o mais rápido possível do nosso jeito, Ele não nos abandona. Ele faz tudo no momento certo. Basta confiar nele. Mesmo às vezes sem entender
aquilo que Deus quer, confie, se entregue, porque os planos do Senhor são muito melhores e muito maiores do que o nosso. Então tenha paciência. E aí no versículo seguinte até diz, né? No finalzinho, é que Deus tem paciência com vocês porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. Então, para Deus, cara, assim como diz na palavra, né? Um dia como 1000 anos e 1000 anos são como um dia, e Ele tem paciência com você, Ele quer que você se converta o mais rápido possível, cara. Ele tá aí, ó, te esperando. Poxa, até quando, cara? Eu vou ter que falar com o Vitor que eu não quero que ele viva esse pecado. Até quando? Eu que já fui na terra, já salvei Vitor do pecado e mesmo assim Vitor não se converteu. Até quando? Até quando? Até quando nós estaremos no pecado e não vamos nos converter? Não é isso. Deus, Ele está nos chamando para a conversão. Ele está dando tempo para nós, para a gente poder se converter, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. Deus não quer que a gente se perca, mas que a gente busque a conversão, que a gente ame a Ele verdadeiramente. Então vamos nos converter hoje, agora, nesse momento. Converta, se arrependa dos seus pecados. Jesus, eu sei que sou pecador e sou falho. Quantas vezes, Pai, eu me coloquei como o centro da minha vida, que os desejos da minha carne eram o centro da minha vida. Quantas vezes, Jesus, eu fiz aquilo que não deveria, aquilo que não é do teu agrado, Pai. Eu sei que não sou merecedor do teu perdão, mas tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia do meu irmão, da minha irmã que está assistindo esse vídeo, Pai. Perdoe das nossas faltas. Perdoe por muitas vezes escolher o pecado e não escolher a tua presença, Pai. Perdoa, Jesus. Perdoa. Faça de mim um homem novo, Pai. Faça de mim uma nova criatura. Não quero mais viver, Pai, segundo aquilo que eu achava que era certo. Eu quero viver, Pai, para aquilo que você diz que é certo, Pai. Eu quero te amar verdadeiramente acima de todas as coisas. Eu quero estar cada dia mais perto, cada dia mais íntimo de Ti, Jesus. Faça de mim um homem novo e que eu possa, de fato, Pai, viver aquilo que o Senhor sempre sonhou para a minha vida. Faça a Tua vontade sobre mim, Pai. Me ajude. Eu te amo, Jesus, mas eu preciso te amar mais. Me ajude, Jesus, a te amar cada dia mais e a ter mais fé em você. Faça de mim homem novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Busque a confissão, tá? A confissão é necessária. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus se dissolverão com estrondo. Os elementos se derreterão, devorados pelas chamas, e a terra desaparecerá com tudo o que nela se faz. Em vista dessa desintegração universal, qual não deve ser a santidade de vida e piedade de vocês, enquanto esperam e apressam a vinda do dia de Deus? Nesse dia, ardendo em chamas, os céus se dissolverão e os elementos se fundirão consumidos pelo fogo. O que nós esperamos, conforme a promessa dele, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Por isso, queridos irmãos, durante este tempo de espera, esforcem-se para que Deus os encontre sem mancha e sem culpa, vivendo em paz. Então vamos nos esforçar, cara. Não é deixar-se levar pelo pecado, não é deixar-se levar pelas paixões, pelos desejos. Não. Tome a sua cruz, se esforce e vamos seguir a Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador. Olhos atentos, vidas atentas. Entregue tudo nas mãos daquele que pode te salvar.
Quem pode te salvar é Jesus. Vamos nos esforçar para que no dia do julgamento final, Deus nos encontre, assim como diz na palavra, sem mancha e sem culpa, vivendo em paz, para que a gente possa morar eternamente do lado dele. Considerem que a paciência de Deus para conosco tem em vista a nossa salvação, conforme escreveu para vocês o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele fala disso. É verdade que nelas há alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com as demais escrituras, para a sua própria perdição. Assim, queridos irmãos, avisados como estão, tomem cuidado para que esses ímpios não os enganem, arrastando-os para que vocês percam a firmeza e caiam. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele pertence a glória, desde agora e até o dia da eternidade. Amém. Então, a Deus pertence a nossa glória e o nosso louvor. Assim a gente finaliza com a segunda carta de Pedro e, cara, um misto de sentimentos. Olha para você ver. Tá faltando aqui pra gente ler, pra gente completar esse desafio, ó, bíblico. Tá faltando a primeira carta de João, a segunda e a terceira, Judas e Apocalipse. Estamos acabando, cara. Que sentimento, não sei, não dá pra explicar. Agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo, tipo, poxa, eu vou acabar com o desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano, cara. Como é que vai ser depois? Que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Que seja feita a vontade de Deus. Mas eu estou feliz e ao mesmo tempo me bate uma saudade já. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de ler a sua palavra. Eu te amo, Pai. Eu te amo. E é isso, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela tua presença mais um dia. Estamos acabando com o desafio de ler a Bíblia completa. Obrigado, obrigado, obrigado. Amanhã estaremos de volta, tá bom? Se Deus quiser. Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.